Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar a leitura do capítulo agora 6 do livro Salmo 91, da autora Peggy Joyce Ruth, tá bom? Espero que a leitura desse livro tenha dado aí um ânimo para vocês, esperança, né? E é isso aí, vamos ler então. Aqui o capítulo 6, a autora colocou um título que chama Não Temerei o Terror. Não temerei o terror. Ela vai falar sobre o Salmo 91, versículo 5a, que fala assim: não te assustarás do terror noturno, tá? Então, ela começa falando assim: todo o verso 5 abrange um período de 24 horas quando enfatiza que a proteção de Deus é sobre o dia e a noite. Contudo, mais importante, engloba todo o mal conhecido pelo homem. O salmista divide a lista em 4 categorias, as quais veremos individualmente. A primeira, terror da noite, inclui todo o mal que vem do homem: sequestro, roubo, estupro, assassinato, terrorismo e guerras. É o pavor, horror ou alarme que vem do que o ser humano pode fazer conosco. Deus diz que não teremos medo dessas coisas, porque elas não se aproximarão de nós, tá? A primeira coisa com que esse versículo lida é com o não temer. Mais de uma vez, Jesus nos diz: não temais. Por que você acha que ele sempre nos orienta a não temermos? Por que você acha que ele sempre nos orienta a não temermos? Porque pela fé em sua palavra somos protegidos. Como o medo é o oposto da fé, o Senhor sabe que ele irá afastar-nos de operar na fé, a qual é necessária para receber. Não é de se espantar que o Senhor mencione o medo e o terror primeiro. No Salmo 91, o Altíssimo nos dá instruções para acabar com o medo que se levanta em nosso coração. A frase "não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia", se refere à ansiedade que vem na noite anterior à batalha. Medo nunca é tão prevalente como em tempos de guerra. Homens têm lutado contra ele de maneiras diferentes. Após um oficial confessar a seus subordinados que ele sentia medo antes de cada peleja, um dos soldados perguntou: "Como você se prepara para a batalha?" O oficial pegou a Bíblia, abriu-a e mostrou-lhe o Salmo 91. O temor vem quando julgamos que somos responsáveis em trazer essa proteção sobre nós mesmos. Muitas vezes pensamos: talvez, se eu acreditar o bastante, serei protegido. Esse pensamento está errado. A proteção já está lá, porque foi providenciada, não importa se a recebemos ou não. A fé é simplesmente a escolha para aceitar o que Jesus já realizou. A Bíblia dá exemplos clássicos de como lidar com o terror. A resposta está no sangue de Jesus. O texto de Êxodo 12, 23 relata que quando Israel colocou sangue nos batentes das portas, o destruidor não podia entrar. O sangue de animal que eles usaram na época serviu como uma metáfora ou uma figura do sangue de Jesus, que confirma nossa melhor proteção sob a melhor aliança. Leia Hebreus 8:6. Quando confessamos em voz alta: "Sou protegido pelo sangue de Jesus", e cremos nisso, o diabo literalmente não pode entrar. Lembre-se de que o versículo 2 afirma: "Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei." São o coração e a boca. Cremos com o coração e confessamos com a boca. Quero só voltar aqui, só para dar uma relembrada, que a autora aqui ela fala sobre o texto de Êxodo, que relata quando Israel colocou o sangue nos batentes das portas. Então, só para relembrar aqui, foi na época das pragas do Egito, para que Deus mandou as pragas para que Faraó libertasse o povo para eles irem embora, né? Eles eram escravos por muitos anos ali e Deus tem uma promessa para o povo de Israel e levanta Moisés nesse período para livrá-los, né? E a última praga que aconteceu foi essa praga que ele pediu, né? Deus pediu para que eles imolassem um cordeiro e passassem sangue nas portas, para que o anjo da morte ia passar e ia levar todos os primogênitos. Então, todos os primeiros filhos ali, de todos. Então,
se o anjo passasse e não visse nas portas o sangue, ele entraria e mataria o primogênito. E foi o que aconteceu, né? Toda a nação ali, todos os egípcios ali, né, perderam seus primogênitos. E nesse momento, quando acontece isso, Faraó acaba permitindo com que o povo de Israel saísse, fosse liberto, tá? Vou só assim falar mais ou menos, tá, gente? Depois vocês leiam aí o relato direitinho, que é Êxodo 12, 23. E isso ficou como uma figuração depois no Novo Testamento para aquilo que Jesus fez, né? O sangue dele é o que fez com que hoje nós aceitando esse sacrifício que Cristo fez, morreu por nós, então o sangue dele nos lava do nosso pecado hoje e nos faz libertos. Então ela faz esse paralelo aqui, tá? Eu vou ler novamente o último parágrafo aqui. Ela fala: quando confessamos em voz alta, sou protegido pelo sangue de Jesus. Então é esse sangue que me protege, que me guarda e que me faz hoje ter acesso ao Pai também, né? E cremos nisso, o diabo literalmente não pode entrar. Então o diabo ele não tem poder sobre as nossas vidas. Se nós confessarmos que cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, tá? Lembre-se de que o versículo 2 afirma: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. São o coração e a boca. Cremos no coração e confessamos com a boca. Nossas armas físicas são operadas com as mãos, mas as espirituais são operadas com a boca. O sangue é aplicado quando dizemos com fé. O ato de confessar com os lábios e crer com o coração começa com a experiência do novo nascimento e abre precedente para receber todos os bens de Deus, que aqui está em Romanos 10, o capítulo 10, versículo 9 e 10. Se nos encontramos com medo do terror da noite, isso é o nosso termômetro que nos deixa saber que não estamos habitando e descansando perto do Senhor, no abrigo do Altíssimo, e crendo em suas promessas. O medo vem quando estamos confessando outras coisas além daquelas que o Pai falou. Quando nossos olhos não estão em Deus, o temor surge. No entanto, que ele seja um lembrete para o arrependimento. Ela dá um texto aqui, 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Certo? Temos de crer em sua palavra, mais do que acreditamos no que vemos e na investida do terror. Não que estejamos negando a existência do ataque, porque ele pode ser bem real. Entretanto, o Senhor deseja que nossa fé seja mais concreta para nós do que aquilo que vemos no plano natural. Por exemplo, a gravidade é um fato. Não há quem negue a presença dela, mas assim como a lei da aerodinâmica consegue superar a da gravidade, os ataques de Satanás podem ser suplantados por uma lei superior, a da fé e obediência à palavra de Deus. A fé não nega a existência do terror. Simplesmente na Bíblia há leis mais elevadas para vencê-lo. Tá? Então aqui ela está falando desse paralelo, né? A fé, ela não nega a realidade das coisas que estão acontecendo, mas nós temos que estar um passo à frente disso, crendo que Deus está nos guardando, né? Aí ela fala aqui de Davi. Davi não negou que havia o gigante. O medo nos faz comparar o tamanho do obstáculo com nós mesmos. A fé, ao contrário, fez Davi comparar a estatura do gigante com a de seu Deus. Os olhos de Davi viram o problema, mas sua fé viu as promessas. Aqui ela dá o texto que é 1 Samuel 17. Eu vou só dar uma recapitulada também na história de Davi, talvez alguns não conheçam. Aqui, nessa época em que Davi enfrentou um gigante, ele era um adolescente e ele era o filho caçula de Jessé. Todos os irmãos dele estavam na guerra, estavam lá postos, né, na guerra. E Davi, ele era um adolescente, como eu disse, ele era um pastor de ovelhas. E o pai dele havia mandado que ele fosse levar ali comida para os seus irmãos, no meio, né, daquela batalha ali, que eles estavam a postos. E quando Davi chega naquele lugar, ele se depara com Golias, que é um gigante, confrontando eles, confrontando a nação de Israel. E falando, né, quem vir, né, quem que tem coragem, né, de vir contra mim? E eles, com medo, ninguém se habilitava, ninguém tinha coragem de
de falar, eu vou te enfrentar, eu vou enfrentar esse gigante. Ninguém tinha coragem. E Davi, quando viu ele fazendo aquilo, ele fica indignado, porque ele não olha para o tamanho dele, porque ele era um adolescente, mas ele vê a grandiosidade de Deus e ele sabia, ele conhecia as promessas de Deus, as promessas que Deus tinha para Israel. E quando ele vê aquilo, ele aceita aquele, como é que fala? Não é combate, mas ele aceita aquele desafio que Golias estava falando, ó, quem que vai vir me enfrentar? E ele aceita enfrentar Golias, mas não na força do braço dele. É interessante ver a fé que Davi tinha. Davi, ele fala, né, que ele ia em nome do Senhor Deus, né, o Senhor Deus dos exércitos, né. Então, Davi, ele não via o tamanho do gigante, ele via o tamanho de Deus, que Deus era muito maior que aquele gigante. Então, a autora está fazendo esse paralelo aqui, tá? Aí você pode ler a história bonitinha que eu contei mais ou menos, tá em 1 Samuel 17. Aí ela continua falando aqui. É possível imaginar o pavor que você sentiria se tivesse de fazer um pouso de emergência para depois descobrir que estava em uma ilha ocupada por soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial? Você consegue imaginar isso? A próxima história é um exemplo perfeito de ser liberto do horror da noite. Um dos bombardeadores americanos voltava de uma missão de sucesso quando ficou sem gasolina e foi forçado a pousar nas areias de uma praia em uma ilha ocupada por japoneses, a milhares de quilômetros da base. Reverendo, essa é sua chance de provar o que você tem pregado, os homens gritaram. Você tem nos falado por meses que devemos orar, pois Deus irá livrar-nos de todo o terror à nossa volta. Precisamos de um milagre agora. O reverendo começou a orar fervorosamente e logo notaram que o pouso não foi percebido pelo inimigo. A noite veio e ele continuou a orar. Quando eram mais ou menos 2 horas da manhã, eles ouviram um novo som vindo da praia e, apesar do medo que tomavam conta deles, entraram na água tão silenciosamente que nem incomodaram o reverendo, que ainda estava de joelhos orando. Eles conseguiram ver a vaga silhueta de um grande barco, mas não se ouviu som algum de vozes ou passos a bordo. Se a tripulação estivesse dormindo, não havia sentinela no convés deserto. A bordo, o convés estava coberto de galões de óleo cheios de gasolina. Eles mal puderam conter um grito de alegria. Era como um sonho. Aquela embarcação à deriva lhes havia trazido a única coisa no mundo que podia tirar o bombardeador da ilha e levá-los de volta à base. Os soldados correram de volta pela areia e abraçaram o espantado reverendo. Usaram as mangueiras de reabastecimento do avião e levaram combustível pela trilha da praia. Uma investigação posterior revelou que um capitão de um petroleiro dos Estados Unidos, após se encontrar em águas repletas de submarinos, ordenou que retirassem sua carga de gasolina para evitar o perigo de ser atingido por um torpedo. Barris de gasolina foram colocados em barcos e enviados à deriva, umas 400 de quilômetros pelo Pacífico, chegando a apenas 50 passos de onde os homens encalharam, 12 horas após sua queda. As orações do reverendo foram ouvidas e eles receberam o livramento do terror da noite. Não temos de nos amedrontar com aquilo que o homem pode fazer para nos prejudicar. Louvado seja Deus por sua lei superior. As leis de Deus triunfam sobre as dos homens. Amém? É interessante essa história, né? E peço aí a Deus que nos enche de fé. Ouvir essas histórias e saber que as coisas não estão no controle dos homens maus, mas estão no controle das mãos de Deus. Deus pode permitir algumas coisas más acontecerem, mas Ele guarda as nossas vidas se nós orarmos e se buscarmos a presença dEle. Né? Como esse reverendo aqui, orou e pediu ali a ajuda de Deus. Amém? Vamos orar aí, gente. Senhor, eu quero te agradecer por esse livro, por essa autora, por essas histórias que nos encorajam, Pai, a confiar em Ti, que nos encorajam a não temer nesse tempo, no tempo de angústia, no tempo de dificuldade. Que o Senhor venha, Deus, olhar os corações que estão assistindo agora esse vídeo e injetar nelas, a Deus, a coragem, né? Injetar nelas fé, injetar nelas, a Deus, o desejo de estar cada dia mais na Tua presença, de conhecer mais esse Deus que é um Deus que nos cuida, que nos guarda,
que permite muitas vezes que a gente passe pelas coisas, mas que não nos deixa à deriva, que não nos deixa como um barco à deriva. O Senhor está conosco nesse barco e o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra do mal. Obrigado, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a sempre mantermos os nossos olhos fixos em Ti. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.